Eu até escrevi um artigo sobre esse episódio do Marçal no meu site, claudiodantas.com.br, quem quiser dar uma olhadinha lá. O Marçal, ele chegou tarde, né? Chegou tarde lá, né, na manifestação. Na verdade, ele chegou ali basicamente 3 minutos depois que o Jair Bolsonaro já havia encerrado o seu discurso. O que o Marçal fez? Tentou subir no trio elétrico, foi barrado pelos seguranças em função justamente do encerramento do evento, e depois saiu de lá, fez uns acenos ali para a multidão, nos ombros dos seus apoiadores, e depois gravou um vídeo se vitimizando, dizendo que não lhe foi permitido subir no trio elétrico. Bom, vamos lá. Esse tipo de estratégia, está muito claro que o Pablo Marçal ele é um gênio do marketing digital. Ele, de fato, está há anos-luz aí, o André Marcília, é anos-luz que a gente usa a medida de distância, né, do espacial. Por isso que quando a gente enxerga as estrelas, muitas vezes elas estão tão distantes, que elas já deixaram de existir, mas a luz ela ainda está aqui aos nossos olhos, né? Bom, o que acontece? O Marçal, de fato, ele é um grande especialista do marketing digital. E com essa sua especialidade, a sua dinâmica de cortes, a sua verborragia, o seu repertório até heterodoxo aí, de narrativas, ele tem conseguido capturar boa parte do eleitorado do Jair Bolsonaro. Não só do eleitorado, mas também de lideranças dessa direita bolsonarista, que é a direita ainda que, vamos dizer assim, que está nesse jogo, né? Que olha para a campanha, né, municipal, por exemplo, que olha ali a candidatura do Nunes e não enxerga a direita representada no Ricardo Nunes. Já entrevistei o Nunes, entrevistei o Marçal, entrevistei, inclusive com o Nunes, estava junto o Melo Araújo, esse sim, né, ex-PM da Rota, ex-comandante da Rota, um sujeito que, inclusive, se eu fosse o marqueteiro da campanha do Nunes, eu colocaria o Melo Araújo para porradaria na internet junto com o Marçal, porque o Nunes não tem esse perfil, tá? Aliás, ele é prefeito, ele tinha que estar discutindo gestão. Aliás, tem uma boa gestão, a gestão dele tem números relevantes, ele conseguiu regular as contas, equilibrar as contas, aumentou, triplicou o valor disponível para investimento, tem feito aí mais de 7 mil entregas aí até o final do ano, está fazendo uma gestão até eficiente, que ele deveria estar, vamos dizer assim, rivalizando a sua gestão com a gestão do Lula, uma gestão perdulária, uma gestão sem entrega e uma gestão focada em ampliação e aumento, a expansão do gasto público sem qualquer responsabilidade fiscal e, naturalmente, compensando isso com taxação, tributando cada vez mais o brasileiro pagador de impostos que já está cansado de sustentar essa máquina pública, essa mamata, essa ilha da fantasia, onde vivem todos eles, né, cercados de privilégios e blindados de qualquer crítica, como agora querem fazer, silenciando qualquer indivíduo, não é só a oposição, silenciando todos nós. Muito bem. O que acontece? Esse é o grande debate que nós estamos vendo. Esse é o grande... o debate da direita? Não. O grande debate hoje no Brasil é o debate da liberdade de expressão. É o debate da censura. É o debate em torno do arbítrio promovido pelo Alexandre de Moraes, protagonizado e promovido pelo Alexandre de Moraes. E o senhor Marçal, até hoje, não se manifestou de forma efetiva, clara, sobre esses arbítrios. Na verdade, ele nunca se dedicou a essa temática, embora ela seja a principal temática do debate público, especialmente para a direita. Então, o Marçal, o que ele tem feito? Ele tem feito uma estratégia de não confrontação. Aí muita gente fala, mas isso é inteligência, porque ele não vai se desgastar com o Alexandre de Moraes, ele precisa chegar à prefeitura. Negativo. Todos, inclusive o próprio Ricardo Nunes, deve ser cobrado a se manifestar a respeito. Ele esteve até numa entrevista do Roda Viva, o Marçal, em que ele disse que não tem nenhum problema pessoal com o Alexandre de Moraes. E tentou ali passar ao largo da problemática que nós estamos vivenciando, dizendo que sim, o Supremo está muito político, eu defendo o devido processo legal, só platitude que não corresponde àquele que se coloca como um candidato de direita para assumir a capital mais importante do país e da América Latina.
Então, não se trata de estratégia. Hoje você precisa ter autenticidade. Você precisa deixar claro quais são as suas bandeiras. Onde estava Pablo Marçal nos últimos 5 anos, desde a instalação do inquérito das fake news por Alexandre de Moraes, que teve como primeiro ato a censura a Cruzoé? Onde estava quando outros sites foram banidos das redes sociais, quando jornalistas foram perseguidos, foram presos, quando parlamentares foram presos, quando outros tantos foram obrigados a deixar o país, a fugir desta perseguição implacável? Onde está Marçal diante das revelações do Twitter Files Brasil? Hoje, inclusive, trouxe aqui no meu programa mais cedo o Swellenberger e o Marcel Van Hatten, tratamos dessa questão. Onde está Pablo Marçal no debate quando a Folha traz revelações impressionantes sobre o uso de uma estrutura informal, paralela, de poder pelo Alexandre de Moraes para perseguir opositores, perseguir a direita? Então, quando o Marçal, e digo mais, onde estava o Marçal nos últimos dias? O Marçal não fez uma divulgação da manifestação na Paulista. O Marçal não fez um vídeo, uma postagem nas suas redes sociais, que são tão barulhentas. Na antevéspera da manifestação, o Marçal estava onde? Estava lá em El Salvador. Disse que ia internacionalizar sua campanha, ia encontrar com o Bukele e que estava preocupado com a segurança pública e importar o modelo. Ele foi a El Salvador, não se encontrou com ninguém. O Bukele nem tomou conhecimento da presença dele lá, o que evidenciou uma estratégia pura de marketing, falseando a realidade. Tentando o quê? Criar uma coisa que é muito comum nesse cenário, nesse universo dos coaches, né? Que é você criar autoridade por associação. O que o Marçal vislumbra nesse momento? Tirar uma selfie com o Bukele, tirar uma selfie com Elon Musk, tirar uma selfie com Donald Trump. É isso que ele quer, porque com isso ele ganha autoridade, ganha credibilidade no debate público e arrebanha este eleitorado. Eu digo até que talvez o Marçal não esteja nem tão preocupado em assumir a prefeitura, porque para você tocar uma prefeitura, você precisa se dedicar exclusivamente àquele trabalho. E o Marçal é um empresário com múltiplos negócios, alguns inclusive sendo questionados, outros que estão aí para todos verem. O fato é o seguinte: ninguém questiona a capacidade empresarial do Pablo Marçal, mas fica parecendo que ele está se utilizando da política apenas para fazer mais negócios, para aumentar o seu lucro. Então, quando ele não participa, não anuncia, não convoca a manifestação, viaja antes para um outro país, depois chega no final de um protesto, tenta. E ele foi convidado, viu? Eu apurei que ele foi convidado à manifestação, mas não respondeu. Não respondeu. E quando ele chega já no fim da manifestação, depois de todos terem feito os seus discursos, fica parecendo puro oportunismo eleitoral. E aí, nesse caso, não dá para discordar do Jair Bolsonaro. Se ele quiser, Pablo Marçal, convoque sua própria manifestação, ou na próxima, que vai ser em Belo Horizonte, está aqui em primeira mão para vocês, que ele se engaje efetivamente, mostre que realmente é de direita, mostre que não tem medo de enfrentar o que todos nós enfrentamos, até porque o debate sobre a liberdade de expressão hoje no país, ele é perigosíssimo, e não há como qualquer autoridade que se coloque à direita dizer que é de direita sem correr o risco que todos nós estamos correndo. Amigo Cláudio Dantas, liberdade de expressão está em risco lá no STF também, né? Não venha votar do jeito diferente do Barroso, não, que ele já dá o aviso antes, hein? Olha, impressionante, né? A que ponto chegamos? Realmente, Barroso, que era considerado, né, o cara mais equilibrado da corte, o sujeito mais diplomático, mais, né, cortês. E o Barroso, eu fico me perguntando o que aconteceu com o Barroso. O Barroso de hoje é esse Barroso que quer inventar também normas. Aliás, é engraçado, né, André? A gente está discutindo algo que não existe de um recurso
que discute algo que não existe também, né? Então, infelizmente, esse é o direito freestyle, né? A gente antes falava, alguns anos atrás, a gente falava do direito tirado da rua. Hoje é o direito tirado do bolso de trás da calça. Esses nossos prezados juízes precisam refletir sobre o que estão fazendo. O Barroso era esse perfil, cordato, etc. Hoje é o Barroso que vai lá na UNB, né? Vai falar lá, vencemos o bolsonarismo, é o Barroso do Perdeu Mané, é o Barroso que parece bastante alinhado com Alexandre de Moraes, né? Alinhadíssimo aí com Alexandre de Moraes. Estão fechados nesse bunker, né, que se transformou o Supremo. Se fosse só um bunker de autoproteção, tudo bem. O problema é que eles estão de dentro do bunker com a mala de códigos disparando bombas nucleares contra o próprio país, contra o Brasil, contra a sociedade. Do que se trata o banimento do X? É uma bomba nuclear contra a liberdade de expressão. Uma bomba nuclear. Você destrói. É destruição em massa. Imaginem uma decisão afetar mais de 22 milhões de brasileiros. É inacreditável. A gente até hoje fica aqui se perguntando que diabos está acontecendo, por que diabos essas pessoas estão fazendo o que estão fazendo com esse país. O que está em jogo não é possível que seja só, vamos dizer assim, um trauma, né, deixado aí pelo bolsonarismo, que eles se sentiram perseguidos. Muita gente maluca mesmo, muita gente que gosta da violência, foi atrás, perseguiu, etc. Essas pessoas são ocasionais, são pontuais, né? Essas pessoas elas devem responder na justiça. A gente, por muitos anos, tivemos, desde lá de 2013, até nas manifestações, tínhamos lá intervenção militar, tinha gente que pedia. Então, assim, nunca será a maioria da população. Aliás, um dia desse eu vi um vídeo do ACM, o velho ACM, já falecido, né? Avô do ACM Neto, o velho ACM, senador da República em 2006, do alto da tribuna do Senado, clamando pela intervenção militar contra um governo que, segundo ele, em 2006 era o governo mais corrupto da história. Em 2006 o presidente era esse aqui, era o mesmo. Só que estava acontecendo, tinha vindo à tona um outro esquema, que foi o primeiro grande esquema, né, nível nacional do PT, que foi o mensalão. O mensalão. A CM morreu, foi embora sem conhecer o Petrolão. Então, assim, imaginem um senador da República da tribuna do Senado cobrando intervenção militar. Vocês agora peguem esse frame e coloquem esse senador hoje. Se ele fizer isso, ele está na cadeia. Ele está com uma multa não é de 50 milhões, igual a do Duval, ele vai tomar uma multa de 1 bilhão. E na cadeia será torturado. Provavelmente vão colocar aquela grade na cara dele para ele não falar nada, né? Igual o silêncio dos inocentes. Percebam o quanto as liberdades, a imunidade parlamentar, as liberdades de expressão, de imprensa, né, de manifestação de uma maneira geral, as liberdades individuais, todas nós, como elas se deterioraram no tempo. Em pouco menos de 2 décadas, nós perdemos liberdade. Perdemos liberdade. Infelizmente, é isso. Uma época, um senador podia falar o que quisesse, hoje ele não pode falar nada. Se for cidadão com imunidade parlamentar, pior ainda. Mas o ministro pode falar o que quiser. O ministro pode antecipar voto, o ministro pode inventar norma, pode citar regimento, pode usar regimento sobre a Constituição, pode ter um gabinete paralelo, né, com a jagunçada que vai atrás de quem eles quiserem, pode escolher A, B ou C, pode perseguir, pode derrubar canal sem nenhum tipo de investigação, sem defesa prévia, sem Ministério Público, pode fazer o que pode até banir uma rede social que era utilizada, inclusive profissionalmente, para redes de contato. Olha, eu estou vendo aí a turma da academia, cientistas, muita gente absolutamente revoltada com essa decisão. Por quê?
porque, por incrível que pareça, o algoritmo do X, ele favorecia essa interação. Nenhuma outra plataforma permite isso. Então, você tinha a turma do FinTwitch, a turma do mercado financeiro, que dentro ali já criou sua própria comunidade, as pessoas se relacionam, elas engrossam ali, né, o conhecimento, criam massa crítica para quem gosta daquela temática, cientistas, para a área de saúde, área de astronomia, de tudo, até memes, pessoal do humor, da comédia, que usava o X para se relacionar, para poder se expressar. Todos perderam isso. Todo mundo foi silenciado. Então, assim, não é possível, isso não pode prevalecer, né? Ainda mais de uma canetada justamente fundamentada também naquilo que sai da cabeça ou do bolso de trás do Alexandre de Moraes, e a gente tem a consequência disso, inclusive com o bloqueio de bens de uma outra empresa que não faz parte do mesmo grupo econômico, empresa da qual o Musk é apenas sócio junto com vários outros sócios, que é a Starlink, uma empresa que tem uma importância vital para as comunidades indígenas, quilombolas, para as forças armadas, para a gente que vive em áreas isoladas, para hospitais, para o pessoal que está no sertão, para muita gente, fora quem usa, empresários, etc., os setores econômicos, indústria, o agronegócio. O que essas pessoas estão fazendo? O que esses senhores estão fazendo com o Brasil? Por que estão fazendo isso? Não é apenas para perseguir um grupo, não é apenas para se blindar. Precisa haver algo maior por trás. A gente vai descobrir.